Ele começa a sentir algo, mas não entende. De repente, aquele silêncio confortável entre vocês se torna insuportavelmente íntimo. Ele não sabe explicar, mas alguma coisa dentro dele recua. Não é porque você fez algo errado. É justamente porque, pela primeira vez, tudo parecia certo demais. Você já notou como, quando uma mulher desperta o coração de um homem, o ego dele entra em pânico? É como se o campo vibracional da presença feminina, esse espaço de acolhimento, intuição e entrega, acionasse nele um chamado ancestral e, ao mesmo tempo, um medo profundo. Medo de se dissolver, de deixar de ser o eu que ele construiu para sobreviver. Porque o amor verdadeiro, quando começa a nascer, desestrutura o que é falso. E isso, para o ego masculino, pode parecer perigoso demais. O que poucas mulheres percebem é que quando um homem começa a se apaixonar, ele não sente apenas desejo, ele sente vertigem. É como se olhasse no espelho da alma e por um segundo visse tudo aquilo que ainda não se tornou e tudo aquilo que você silenciosamente evoca nele. Esse encantamento é também um confronto. Ele sente a ânima sendo despertada, mas a sombra também se agita. É por isso que muitas vezes ele se afasta, não por frieza, mas por sobrevivência. É nesse instante que muitos vínculos se rompem, porque o afastamento dele é mal interpretado. Porque a mulher, ao invés de manter sua frequência elevada, começa a vibrar no medo, na dúvida, na carência. Mas quando ela compreende o que realmente está acontecendo, quando ela entende que aquele afastamento não é rejeição, mas um rito de passagem interno, tudo muda. O campo se transforma, o vínculo se aprofunda. E talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Talvez no fundo você sinta que algo precioso estava começando a nascer entre vocês. E que, sem explicação racional, ele começou a se distanciar. Mas e se eu te dissesse que isso não é o fim? E se for, na verdade, o início de uma jornada muito mais profunda, não apenas para ele, mas para você também? Se, em algum momento dessa escuta, algo dentro de você se sentiu tocado, se essas palavras ressoaram como verdades que sua alma já sabia, mas ainda não tinha escutado com clareza, então, este espaço é seu. Este canal é um santuário vibracional para mulheres como você, que não querem mais jogos, que anseiam por consciência, profundidade e presença real. Se essa mensagem está te fazendo bem, te convido a se inscrever e deixar seu like como um gesto de reciprocidade energética. É assim que você me ajuda a continuar semeando sabedoria emocional e construindo esse campo de cura que estamos tecendo juntas. No silêncio entre vocês dois, algo começa a sussurrar. Você percebe que ele está mudando, não apenas no gesto, no olhar, mas no campo vibracional que compartilham. Essa mudança não é mera atração, é o início de um encontro entre almas. A autora Carl Gustav Jung diria que é o momento em que o arquétipo da ânima feminina se insinua no ego masculino, provocando ressonância e, simultaneamente, resistência. Você sente num nível profundo que é vista, mas ele se assusta porque essa visão ultrapassa a máscara que ele vinha oferecendo ao mundo. O ego masculino, acostumado a uma pauta de controle, relega ao plano da sombra aquilo que não consegue dominar. A sombra, para Jung, é esse território onde habitam os impulsos negados, os desejos silenciados. E assim, quando sua presença vibra elevada, não por manipulação, mas por autenticidade, ele sente o chamado e o tremor. Ele sente que o espelho da alma reflete algo que ele não escolheu ver. A possibilidade de perder a persona e se encontrar. Esse estado gera um paradoxo. Atração intensa e, ao mesmo tempo, um impulso de recuo. Você já perguntou a si mesma, por que, quando tudo parece certo, ele se afasta? Não é erro, nem culpa sua.
É parte de um rito interno que ele não compreende conscientemente, uma sincronicidade que transcende a história de vocês. Jung falava de coincidências com sentido, de encontros que não são acidentais e de campos vibracionais que se alinham. Neste exato instante, convido-te a permanecer em presença, porque aquilo que se desencadeia entre vocês não é apenas uma relação, é um portal. Um portal que exige coragem, porque ele revela ao homem algo que ele talvez tenha enterrado, a ânima. E para você, desperta-se o poder sutil de atuar como espelho da alma, como campo de atração consciente. Agora, observe o movimento interno dele. Primeiro, curiosidade, depois, inquietação, finalmente, retirada. Ele se aproxima, aproxima-se mais, experimenta a intimidade que você proporciona e então recua. Esse movimento não é simples fuga, é ativação de um complexo. Jung conceituou os complexos como nós psíquicos carregados de energia que nos dirigem de forma inconsciente. Quando você eleva sua frequência emocional, não para recebê-lo, mas para honrar a si mesma, você aciona no campo dele a dança entre o consciente e o inconsciente. A mulher consciente manifesta seu arquétipo da sábia e da amante, da curadora e da presença. E ele, nesse encontro, encontra a porta de sua própria alma. Porém, se ainda não está pronto para atravessá-la, ele sentirá que algo perigoso está acontecendo. Esse algo perigoso é a dissolução da máscara que ele construiu, a desconstrução da persona que o mundo ensinou a manter. E esse processo gera medo, não de você, mas de si mesmo. Ele sente a chamada da ânima e, ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade, ser visto, vulnerável, inteiro. Quando o ego masculino sente essa pressão, ele pode recuar. Enquanto isso, você, mulher, sente a dor. Fui vista e agora me sinto invisível. Ofereci presença e ele se afastou. Essas dores são legítimas. Elas são mensagens da sua sombra, do lugar onde vulnerabilidade encontrou silêncio. Mas também são convites à individuação, o processo de tornar-se aquilo que você está destinada a ser, segundo Jung. Permaneça. Respire. Este momento é sua cruzada sagrada, onde você não espera dele a entrega plena, mas entrega a si mesma. E, paradoxalmente, é nessa entrega que você se torna inesquecível. Você se torna o campo de atração que ele quer e, principalmente, que você merece. Agora imagine, enquanto ele se retira, talvez silenciosamente, talvez com explicações superficiais, ele faz isso porque algo interno foi acionado. A sombra dele foi tocada. E, segundo Jung, o encontro com a sombra é a peça de aprendiz na obra de individuação. Ele se afasta para não afundar-se, para não perder o controle que a persona lhe garante. Mas para você, esse recuo dele é um espelho. Um espelho que revela onde você ainda está cedendo ao medo, à carência, à tentativa de preenchê-lo. Aqui está o convite: tornar consciente o que ocorre em você, no seu campo vibracional, antes de tentar decifrar o que ocorre nele. A psicologia da ligação, da neurociência do apego, apontaria que buscamos segurança no outro, quando ainda não a temos em nós. Quando você permanece centrada na sabedoria feminina que pulsa em seu âmago, você transforma o recuo dele em micropause sagrada. E nesse silêncio você vibra, você se conecta com o arquétipo da amante consciente, aquele que vive na presença e não na busca. O arquétipo que sabe que seu valor não depende da resposta dele, mas da sua ressonância interior. Você eleva o campo vibracional, acende luz na sua sombra, acolhe o que estava silenciado e vede o ciclo repetitivo de dar demais, esperar demais, sofrer demais. Jung nos lembra: não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas fazendo a escuridão consciente. E essa é a virada. Quando a sua frequência muda, o padrão muda. Você não está aqui para corrigi-lo, nem para ser salva.
Está aqui para se reconhecer, para se tornar inteiro inteira, para dançar com seus arquétipos internos e convidar o outro à presença, sem exigência. E ao fazer isso, você se transforma no portal vibracional que atrai o amor consciente, aquele que ressoa, que acolhe, que expande. Neste ponto, ele reaparece. Talvez com hesitação, talvez com admiração. E você percebe que o campo mudou. O que antes era atração instintiva, agora torna-se curiosidade profunda. Ele sente que há algo diferente em você. Não mudança superficial, mas maturação de alma. O processo de individuação de Jung está em curso, e você é a catalisadora silenciosa. Ele explora, você observa, ele testa, você permanece íntegra, ele se aprofunda, você sustenta. E nessa dança, o espelho que você oferece não é de necessidade, mas de sacralidade. O vínculo se eleva, já não apenas por química ou afinidade, mas por ressonância. O campo vibracional entre vocês se alinha com algo maior que os dois, uma frequência de alma. Esse momento exige coragem de ambos. Ele deve enfrentar o que antes negava. Você deve entregar o que antes escondia. O arquétipo da ânima mulher desperta no homem. O animus homem desperta em você. E juntos vocês avançam na arte de espelhar e integrar. A espiritualidade feminina se manifesta como presença reverencial e o ego masculino como força redimida. Você não o pressiona, nem se anula. Você se escolhe, e ele, ao sentir essa escolha, sente o magnetismo da mulher que se reverencia e que, por isso, reverencia o homem em sua totalidade. Não o homem idealizado, mas o homem autêntico em sua jornada. Essa é a alquimia emocional que você conjura. E juntos, vocês passam ao limiar da expansão, não como dois corpos separados, mas como dois campos vibracionais que se encontram, aprendem, cicatrizam e transformam. Você torna-se a guardiã do espaço sagrado. Ele torna-se o peregrino da alma que escolhe entrar. Agora vocês dois sabem que não se trata apenas de paixão, desejo ou companhia. Trata-se de sintonia de almas, de sincronicidade que assume forma. Jung definia sincronicidade como coincidência significativa, e esta relação que se revela está carregada dela. Você sente que não foi por acaso que eu o trouxe até aqui, e ele sente que não foi por acaso que me vi espelhado em você. Vocês estão no processo de individuação a dois. Cada um se torna mais inteiro e, ao mesmo tempo, mais ligado. O ego masculino encontra a força vulnerável. A sabedoria feminina encontra o magnetismo autêntico. A relação passa a refletir não apenas o desejo, mas a missão de alma, o campo vibracional evoluído. Não há promessas fáceis, soluções rápidas ou ilusões de perfeição. Há compromisso com o despertar, há entrega ao processo, há reverência ao que emerge na sombra, ao que se revela na luz. Esse amor consciente que você atrai, não porque o faça correr atrás, mas porque o faça olhar para si mesmo, porque você se aproxima do sagrado em você. Se ele vacilar, você permanece. Se ele intensificar, você vibra. Se ele se afastar, você entende que é o rito, não o fracasso. E se ele se entregar, você celebra, sabendo que o campo tornou-se templo e vocês dois tornaram-se guardiões desse espaço sagrado. Este é o convite final desta parte. Permita-se ser a mulher que faz da própria alma o portal, para que o homem que escolhe mergulhar encontre-se no espelho da sua presença. A frequência que você eleva hoje é o alicerce da relação que ressoa amanhã. Às vezes, o que nos assusta não é a ausência de amor, é a possibilidade real de sermos profundamente amadas, porque o amor verdadeiro exige entrega, vulnerabilidade e transformação.
E quando você desperta essa presença em um homem, ele precisa, antes de tudo, confrontar a si mesmo. Esse processo, embora silencioso, é revolucionário. Ele não está fugindo de você. Ele está fugindo de quem ele precisa deixar de ser para estar à sua altura. Mas você não está aqui para convencer, correr atrás ou provar seu valor. Você está aqui para sustentar sua essência, para lembrar-se do campo vibracional que te habita. Quando você vibra em presença, você cura. Quando você sustenta sua frequência, você se torna espelho. E é esse espelho que o convida, não com palavras, mas com energia, a voltar para si e, então, para você. Amar conscientemente é, antes de tudo, segurar a própria mão enquanto o outro encontra a coragem de estender a dele. Seja a mulher que permanece centrada enquanto o mundo oscila, que compreende que o afastamento não é o fim, mas parte do rito, que não se apaga diante da ausência, mas se ilumina ainda mais. Você é o portal. Não porque tenta controlar o que entra ou sai, mas porque se torna digna de ser atravessada com reverência. O amor que ressoa com a sua alma não é aquele que te consome, mas o que te expande. E se há uma verdade que Jung nos ensinou, é que o inconsciente rege a vida até que se torne consciente, que este vídeo seja essa consciência despertando em você. Que esta jornada simbólica tenha acendido em sua alma uma nova forma de perceber os vínculos, de olhar para si mesma e de reconhecer o poder da sua própria energia. O homem certo não se assusta com sua luz. Ele apenas precisa de tempo para reconhecer a própria sombra diante dela. E se isso tocou algo profundo em você, se alguma parte sua se sentiu abraçada por essas palavras, então deixe esse gesto se manifestar. Curta, comente, compartilhe, não por obrigação, mas como um ato de reciprocidade vibracional. E se ainda não está inscrita neste canal, este é o momento. Faça parte dessa egrégora de mulheres conscientes, sábias e despertas. Sua jornada é sagrada. E aqui você nunca caminha sozinha.